tarde, galera. Tudo bem? Eu já estive aqui em outros momentos nesse auditório, mas ele nunca esteve tão cheio. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje e dividir também um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha deficiência, para, quem sabe, abrir alguns horizontes a partir daqui. Vamos só pôr o meu PPT, porque ele é um pouquinho importantezinho aqui, que eu consigo mostrar fotos das pessoas mais importantes da minha vida. E eu não estaria aqui se não fossem as pessoas mais importantes da minha vida. Então, eu acho extremamente importante reservar um momento para falar sobre eles também. Bora! Então, meu nome é Luana, mas eu prefiro que me chamem de Nani, por gentileza. Eu tenho 25 anos e eu sou, vamos ver assim, um pouquinho viciada em astrologia. Então, eu preciso dizer para o mundo que eu sou leonina e que eu gosto de ser vista. Eu fui diagnosticada com ossos de vidro quando eu tinha 4 meses de vida. Eu sou mãe biológica da Shuri, a cachorrinha que vocês estão vendo ali. Ela é uma American Bully, é o amor da minha vida. E eu deixo ela meio que em segredo dos meus médicos, porque por ter ossos de vidro, eu tenho uma fragilidade óssea, tenho fraturas muito fáceis. Então eu ter uma cachorra que tem basicamente mais da metade do meu peso, porque eu peso 30 quilos e ela 20, é quase que inaceitável para os meus médicos. Mas a partir de muito estudo, muito treinamento, eu consigo viver tranquilamente com a Shuri do meu lado. O que é a OI? A ossos de vidro, a osteogênese imperfeita, como vocês quiserem falar. Também pode ser conhecida como doença de Lobstein. Então, temos vários nomes aí, várias nomenclaturas para falar sobre a OI. Como eu mencionei, ela afeta, trazendo fragilidade óssea para o nosso corpo. Alguns dos sintomas mais conhecidos é a fragilidade óssea, é a escoliose. Inclusive eu fiz cirurgia de correção, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Alguns pacientes com OI também têm surdez, uma incapacidade pulmonar, cardíaca, enfim. Aqui eu trouxe uma tabelinha só para ficar um pouco mais fácil de entender. Nós temos 5 tipos, ou seja, 5 graus de gravidade, vamos dizer assim, e cada tipo, nós temos um outro tipo genético dentro desse grupo. Então, são 5 grupos reservados para 19 tipos ali em divisão, e quanto mais grave, mais esses sintomas vão ter. Algumas pessoas precisam fazer o uso de tráqueo para respirar, sondas para se alimentar, enfim. Então, o meu tipo é o 3, eu só tenho a parte física, vamos dizer assim, dos ossos, onde eu só tenho fraturas. A minha história, eu já tive mais de 300 fraturas. Depois que chegou em 300 eu parei de contar, porque eu falei, eu não vou ganhar nenhum prêmio para isso, para que eu vou ficar contando, numa competição? Então parei de contar na 300. Já tive 5 cirurgias, sendo a da coluna, como eu mencionei anteriormente, e eu gosto muito de compartilhar. Aqui nós temos o meu raio-x anterior da cirurgia. Eu tinha mais de 100 e alguns graus de escoliose. Então já estava afetando o meu pulmão, eu já não estava mais conseguindo respirar. E eu gosto muito de falar, então se eu não consigo respirar, eu não falo. E me deixava muito ansiosa, muito angustiada. E depois da cirurgia, aqui eu fiquei com 25 parafusos na coluna. E por que eu gosto muito de falar exatamente desse momento da minha vida? Porque foi o divisor de águas que eu precisava e não sabia. Os meus pais tinham muito medo de fazer essa cirurgia e eu falava, não. Se Deus colocou na minha vida, no meu caminho aqui, eu vou tentar e seja o que Deus quiser. E deu tudo certo, graças a Deus. Foram mais de 12 horas de cirurgia. Já estamos aí, se eu não me engano, com 12 anos desse procedimento. Mas, repetindo, por que eu ainda falo muito sobre isso? Porque eu tive depressão. O pós-cirúrgico foi muito complicado para mim. Eu lembro que eu implorava para os médicos tirarem os parafusos de dentro de mim, de tanto que doía. Mesmo com morfina, mesmo com todos os remédios, enfim, eu implorava. E hoje em dia, eu vejo e penso que se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo, eu faria. Porque a qualidade de vida que eu obtive depois da cirurgia foi surreal. Como que eu saí da depressão pós-cirúrgica, vamos dizer assim, Porque depois da cirurgia da coluna, eu também precisei pôr uma bolsa de colostomia. Porque a forma que moldaram a minha coluna
afetou também o meu intestino e eu acabei tendo um prolapso. Meu intestino ele saiu do meu corpo por vontade própria por 2 vezes. Então foram ali onde eu fiz mais 2 procedimentos cirúrgicos. Coloquei a bolsa de colostomia e foi a gota d'água para eu terminar de ir pro fundo do poço. Porque como toda adolescente de 13 anos, eu usava cropped, eu gostava de usar roupa curta, independente se o meu corpo era torto ou ele era reto, como as pessoas comuns têm. Então, eu entrei em depressão porque eu não queria que ninguém visse aquela bolsa. Eu não queria que ninguém soubesse como o meu corpo estava reagindo. Então, eu simplesmente me tranquei no meu quarto e falei, não quero mais ver ninguém, me deixem sozinha. E eu sempre fui muito bocuda, os meus pais falam. Então, se eu não queria nada, eu não teria nada. Até que eu comecei a ver vídeos no YouTube de pessoas que venceram a depressão sendo mais vaidosas consigo mesmas, com cuidado próprio, né, autocuidado. E eu comecei a me maquiar. Eu sempre me maquiei muito, desde criancinha. Quando eu tinha 8 anos, eu ganhei um estojinho de maquiagem, então dali eu deslanchei. Só que aí com a depressão eu parei de me cuidar e tal, e eu retornei com tudo. Foi quando eu virei uma sub-digital influencer, porque eu criei o meu blog e o meu canal no YouTube para falar também sobre como eu venci a depressão através do autocuidado. Aí, um tempinho depois, eu parei com o meu canal, com o meu blog, porque eu tinha outro sonho. Eu já vou falar mais um pouquinho sobre esse sonho nos slides mais pra frente, mas vamos continuar falando um pouquinho mais da minha vida além da osteogênese, tá? Aqui sou eu bebezinha, né? Eu fui diagnosticada com 4 meses, como eu mencionei, então até os meus 4 meses eu era uma criança comum. Meu pai me jogava pra cima, me virava de ponta cabeça, e enfim, até que eu tive minha primeira fratura, e aí os meus pais começaram a me carregar em um travesseiro, porque eu era tão frágil nesse nível que as pessoas não podiam encostar em mim. Se as pessoas fizessem menção de encostar em mim, eu poderia tensionar os meus músculos e causar uma fratura. Então, meus pais começaram a me carregar nesse travesseiro, porque eles nunca me privaram de nada na minha vida. Então, se eles queriam viajar, eles viajavam e eu ia dentro de uma banheira, porque naquele tempo não tinha bebê conforto, né? Estamos falando de 25 anos atrás. Então, eles colocavam um travesseiro dentro da banheira e eu viajava com eles. E isso que me mostrou, me abriu novos horizontes. Aqui foi o meu primeiro chocolate, eu estava comendo um choquito, eu tinha acho que 1 aninho por aí, 2 no máximo. Aqui, nos 4 anos, quando eu aprendi a sentar, porque minhas fraturas estavam tão recorrentes de que eu não tinha desenvolvimento comum como outras crianças, então, e eles também tinham medo de me machucar, e enfim, então não me estimulavam. Até que eu comecei a me estimular, e enfim, então com 4 anos de vida, eu aprendi a sentar sozinha. Aqui, a parte que eu mais gosto, que foi quando eu ganhei essa cadeira que vocês estão vendo aqui, lá em 2017. Então eu tive uma adolescência muito tardia, porque, como a Isabel bem sabe e comentou, eu não gosto de receber ajuda. E não é porque eu não gosto, de que eu sou uma pessoa ruim, mas meus pais sempre dedicaram muita independência para mim, para que eu fosse muito independente e que eu possuísse total autonomia. Então, se eu consigo fazer algo, eu prefiro demorar 3 vezes mais tempo para fazer sozinha do que fazer mais rápido e fazer com ajuda. Então, por isso que eu tive uma adolescência muito tardia. Comecei a sair ali com 18 para 19 anos, por aí. E eu aprendi o mundo dos shows. Ai, gente, assim, a melhor coisa que eu poderia ter feito foi descobrir o mundo dos shows. Porque aí, o que acontecia nesse mundo dos shows? Eu comecei a brigar muito mais pela vida das pessoas com deficiência. Por quê? Porque eu, tendo ossos de vidro, não posso estar no meio da multidão. Como que eu ia para um show, com aquela muvuca, todo mundo se empurrando? Como que isso iria acontecer? E aí eu descobri que tem uma tal área PCD nos shows, nas casas de show, nos eventos. E eu falei, bora! Só que aí o que acontecia? Chegava nesses shows, não tinha. Porque as pessoas não estavam preparadas para receber pessoas com deficiência nos seus eventos. Então aí eu comecei a brigar ainda mais pelos meus direitos e eu costumava falar, gente, não é por mim que estou aqui nesse evento hoje, são pelas pessoas com deficiência que vão chegar aqui no show de amanhã. E aí, uma dessas brigas muito gostosas
me trouxe a oportunidade e o privilégio de conhecer o meu ídolo, Luan Santana. E, inclusive, nesse dia, ele me fez um autógrafo e eu tatuei o autógrafo dele no meu braço. Então, de tanto que eu sou fã. Então, por isso que essa foto está em todos os slides, todos os momentos. Aqui é em uma das minhas viagens onde eu fugi do meu pai. Por quê? Mesmo o meu pai lutando pela minha independência e me ensinando a ser uma pessoa independente e autônoma, eu falava, eu quero mais. Eu quero mais do que você me dá. E ele falava, não, mas pro Beto Carreiro você não vai, você tá ficando louca. A gente não vai viajar, você não vai ir pra lá porque você vai ficar com vontade de ir nos brinquedos que você não vai conseguir ir. Eu falei, tá bom. Até que eu estudava, eu fazia cursinho pós-ensino médio, enfim. E a galera falou assim, Nani, vamos pro Beto Carreiro? Eu apresentei a ideia pro meu pai e ele falou, não. Aí eu falei, mãe. Aí ela, ó, sem contar pro teu pai, você vai conversar com a galera da tua escola e vai perguntar se eles vão te dar o apoio que você precisa. Porque eu não posso ir junto, a gente tem o seu irmão, enfim. Aí eu falei, tá bom. Convenci a galera da escola a me ajudar com os cuidados que eu precisava. Porque, assim, eu tenho total independência de ir no banheiro sozinha, comer sozinha, enfim, sair da cadeira quando precisar. Mas e se precisar ir pros brinquedos, né? Porque eu vou querer ir nos brinquedos, eu não vou lá só pra... Aí eles, não, Nani, vamos dar um jeito, você vai ir. Paguei bonitinho lá, eu só cheguei um dia antes e falei pro meu pai, amanhã você vai me levar 4 horas da manhã em tal ponto, tá, pai? Aí, o que você vai fazer 4 horas da manhã na rua? Falei, vou pro Beto Carreiro. Nossa, se meu pai tivesse um problema cardíaco ali, eu tinha ficado órfã de pai. Mas ele me levou, gente, e foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida. Sabe por quê? Porque depois desse momento, eu cheguei lá e fui na montanha-russa e fiz videozinho assim na primeira poltrona e postei nas minhas redes sociais, todo mundo ficou louco. Porque, né, ossos de vidro, quem que ia imaginar? Depois disso, eu cheguei no mesmo dia, inteiríssima, tá? Inteirinha, não quebrei nada naquele momento, naquele dia. Milagre, né? Milagre. Falei, pai, e se a gente for em família? Isso foi em 2019, né? 2021, se eu não me engano, meio de pandemia. Falei, pai, tô precisando dar um rolezinho, você não tá afim? Mês dos pais, um acompanhante meu paga metade, eu pago metade, a gente só pagaria a inteira do meu irmão. Porque você é pai e você não paga. Ele disse, você tem certeza? Eu falo, vamos, né? Gente, fomos outras vezes em família depois, o que foi incrível, porque eu gosto muito de viver coisas novas, mas viver coisas novas com a nossa família não tem preço. Então foi uma delícia para mim compartilhar esse momento com eles. Só que depois, quando eu contei para os meus médicos o que eu tinha feito, ele falou assim, Luana do céu. E eles só falam Luana quando estão bravos, né? Igual pai e mãe quando falam o nome inteiro. Luana do céu, não tô acreditando que você fez isso. Falei, mas eu nem quebrei nada. Por que você tá brava? Eu tô inteira, não quebrei nada. Aí ele, você não vai fazer de novo, né? Eu, claro que não. E voltei outras vezes e não contei nada pra eles. Aqui, os maiores desafios da minha vida, porque eu gosto muito de viajar, isso não deve ser segredo pra ninguém. Chamei a minha família pra ir pro Paraguai o ano passado. Porque eu tive uma belíssima ideia de morar sozinha. Só que eu queria uma casa que fosse acessível e bonita. Para mim, só o acessível e feio não funciona. Então tem que ser acessível e bonita. Para isso, eu precisaria de uma tecnologia da Alexa. E para comprar aqui no Brasil é muito caro, né? Tanto a Alexa quanto os interruptores inteligentes que eu precisaria. E não é por luxo, não é por bonito. Vou falando de novo, por acessibilidade. Porque eu tenho muitos amigos com deficiência, cadeirantes, com N diagnósticos. Não tem como eu tentar fazer uma acessibilidade padrão para todo mundo. E sem contar que, pô, você tá lá jogada no sofá, daí você fala, quero apagar a luz para assistir um filme. Cara, Alexa, apaga a luz para mim. Pronto, maravilhoso. Então, coloquei na cabeça que eu queria uma casa acessível para mim e fizemos o meu chá de casa nova. E também fui para Foz e para o Paraguai para comprar as acessibilidades que eu precisaria para minha casa. E, gente, não foi fazer listinha e falar pro meu pai me buscar, não.
Eu fui pro meio do rolê, subi os degraus do Paraguai mesmo. Foi babado, mas foi incrível. Não volto nunca mais, mas foi incrível. E aqui, mais um show, um dos bem importantes que eu fui o ano passado. Por quê? Eu queria muito ir no show do Henrique e Juliano, que eu já tinha ido outras vezes, mas queria ir de novo. E aí meu pai falou, vai ser aonde? Na Pedreira, pai. Ah, você não vai? Não adianta se você vai com os seus tios, se você vai sozinha, porque tem muito show que eu vou sozinha, tá? Eu entro em contato com a organização antes e falo, ó, tô indo. Se preparem pra me receber. E nesse show específico eu já ia acompanhada, então eu não fiz essa comunicação interna antes. E ele falou, assim, Luana, é virado em pedra. Você tá ficando doida, como você vai com a tua cadeira lá? Você sabe que quando a gente vai pra praia, a sua cadeira emperra na areia, nas pedras vai ser pior ainda. Mesmo com essa cadeira aqui. Eu falo, pai, relaxa, vai dar tudo certo. Porque eu sou o tipo de pessoa que as pessoas podem até falar pra mim, aquele local é inacessível, não vá. Eu não acredito em você. Eu quero ir lá e ver com os meus próprios olhos. Porque o que é inacessível pra você pode ser acessível pra mim. Ou, melhor ainda, a gente pode trabalhar por uma acessibilidade melhor juntos. E eis que fui pra Pedreira, chegou lá, a organização do evento tinha feito um trio nas pedras para que a gente pudesse andar com a cadeira de rodas ou quem tivesse mobilidade reduzida, enfim, também andar por isso. Então foi bem legal. E o mais legal ainda é que tinha uma plataforma elevada. Então a galera que ficou ali para assistir o show não ficou na frente dos PCDs e foi bem legal. Então por isso que essa foto tá aqui também. Porque além de falar um pouquinho de mim, a gente precisa muito falar sobre independência e autonomia, mas a gente não pode falar disso sem falar sobre acessibilidade. Então, por isso que eu estou dando esses exemplos também no decorrer da minha vida aí. E aqui, a base da minha vida todinha, a Shuri, como eu mencionei, os meus pais e o meu irmão. Meu irmão, a gente adotou ele quando ele tinha 15 dias, porque eu queria muito um irmão. Mas meus pais tinham aquele receio de ter mais um filho com deficiência, enfim. E eu também queria que, se a gente tivesse a oportunidade de privar ele de passar pelo que eu já passei ao decorrer da minha vida, eu agarraria com as duas mãos. Então adotamos ele. E agora ele tá aí com 11 anos, é o amor da minha vida todinho, apesar da gente se pegar no tapa como todo irmão, né? E aqui a minha Shuri de novo e a minha coleção de livros de fantasia, porque ano passado eu me descobri uma leitora de fantasia assídua. E ano passado eu li 59 livros. 59 no total. Então por isso que essa foto tinha que estar aqui nesse momento, porque né, compartilhar sobre livros com as pessoas nunca é demais. Aqui, a galeria do meu trabalho, que eu amo muito. Em 2023 eu me formei aqui pelo CEP, técnica em RH, né, de recursos humanos, e agora no início desse ano eu tive uma oportunidade então de ir para esse setor, para esse ramo. Então essa galerinha aqui é com quem eu divido os meus dias atualmente. Eu trabalho pelo Hospital Pequeno Príncipe e esse foi um dos sonhos que eu falei lá no início. Lembra que eu queria realizar? Eu larguei a minha vida de subdigital influencer para poder viver mais um dos meus sonhos, que é trabalhar no Hospital Pequeno Príncipe. Faço parte desse time há 5 anos. Passei por outros setores do hospital e hoje faço parte da galera de cultura, que faz o recrutamento e seleção da galera que capta recurso para a instituição. Então eu cuido também dessa galera, e enfim. Inclusive, gente, aqui uma diferenciação, para parar de falar sobre mim um pouquinho e mais falar sobre teoria, é que a gente precisa ter discernimento, talvez, de dividir. Nem todas as pessoas que têm uma doença são consideradas umas pessoas com deficiência. E nem toda pessoa com deficiência tem alguma doença em específico. Então, eu acho bem importante falar sobre isso, porque tenho dado ali, né, mais de 8 milhões de pessoas são pessoas com deficiência. E mais de 13 milhões têm uma doença rara. E daí tem eu que estou no meio desses dois. Enfim, então é só pra gente fazer essa diferenciação mesmo, pra saber aonde a gente está pisando, tá? E pra gente falar sobre autonomia e independência, essa diferenciação também. A autonomia é o poder de escolha que a gente tem. Poder de escolher o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, se a gente quer ou não quer algo, se a gente quer ir ou quer ficar. Essas são as escolhas de autonomia que nós temos. E também temos independência, que são questões físicas. Se a pessoa consegue comer, se ela consegue falar, se ela consegue andar ou se locomover no caso, né?
porque eu não ando, mas eu tenho independência de ir e vir por conta da minha cadeira motorizada. Se eu contar para vocês que o meu pai me ensinou a andar de bicicleta, eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu lembro que eu falava para ele: pai, eu quero muito andar de bicicleta, porque eu vejo as crianças na rua e eu fico aqui parada, eu quero muito andar também. Ele foi lá e fez um triciclo do zero, levíssimo, que nem uma pena, para que eu conseguisse pedalar também e brincar com as crianças na rua. Eu não tenho fotos desse momento, porque né, estamos falando aí de 20 anos atrás, mais ou menos. Mas fomos até para um... Como que chama aquele campeonato de bicicleta? Enfim, que as pessoas... Acho que vocês entenderam, né? Fomos até para um momento desse. E aí ele fez um suporte para colocar a bicicleta tradicional dele enganchada no meu triciclo, porque eu poderia guiar enquanto ele só pedalava. E foi surreal, surreal. E isso nós estamos falando de independência, mas também estamos falando de acessibilidade. Porque a gente não pode falar de um e de outro sem falar sobre acessibilidade. E é bem engraçado eu estar falando sobre isso hoje, porque eu não sei quem viu, eu cheguei aqui com uma cadeira manual, bem pequenininha, porque essa daqui estava com problema. Logo hoje de manhã, a bateria dela resolveu estourar. E como que uma cadeira motorizada anda sem bateria? Não anda. Tive crise de ansiedade em casa porque a minha cadeira são as minhas pernas. Eu não tenho vergonha de falar isso pra ninguém. Inclusive, quando eu tô atrasada pra pegar um ônibus, eu fico ofegante. Porque eu coloco a cadeira no máximo e vou. Aí eu fico, mas por que eu tô ofegante se eu não tô correndo? Então, o meu corpo também sente que a minha cadeira motorizada são as minhas pernas. E por que eu tô falando sobre isso? Porque eu estou acostumada dentro da minha casa a usar minha cadeira manual, onde é toda acessível para mim, do zero, enfim. Fora da minha casa, eu estou acostumada a usar essa daqui, porque temos altura padrão para mesas, enfim, N coisas. E para mim dificulta muito mais usando a cadeira menor. E a gente está acostumado com um tipo de acessibilidade em específico, né? Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque podemos trabalhar o máximo possível enquanto pessoa que tenha contato com pessoa com deficiência, enquanto empresa, enquanto dono de loja, enfim, para tentar, né, deixar o mais acessível possível para todo mundo, mas infelizmente não vamos conseguir agradar todo mundo em questões de necessidades, porque cada um vai ter uma necessidade específica para cada coisa. Só que quando a gente fala sobre acessibilidade e tudo mais, muita gente fala sobre igualdade, né? Luta pelas pessoas com deficiência, nós queremos igualdade. Eu tenho uma fala um pouquinho diferente, que nós precisamos de equidade. Na equidade, nós sim daremos as mesmas, não as mesmas oportunidades, mas o mesmo final. Sabe? Por exemplo, aqui nós temos uma escada para descer até aqui embaixo. E ali nós temos uma rampa. Isso é equidade, porque igualdade seria se todo mundo descesse pela escada ou todo mundo descesse pela rampa. Faz sentido? Sim. Boa. Tenho que acessibilidade traz dignidade à vida das pessoas. Por quê? A acessibilidade não é algo que só pessoas com deficiência vão utilizar. Eu tinha reservado algumas fotos aqui porque eu mencionei sobre a minha paixão pelo mundo literário. E esse ano eu comecei a ser personagem de cosplay. E, gente, PCD também pode ser personagem de cosplay. Eu li uma saga de livros de fantasia chamada Acotar. E aí, lá, tem uma personagem chamada Amryn, que ela tem uma personalidade muito ácida, muito sincera. E aí, quem leu Acotar falava assim pra mim: Nani, a Amryn é você, ou melhor, você é a Amryn. E eu falei, pois muito que bem. Aí fiquei sabendo que teria um evento literário assim, aqui em Curitiba, e falei, vou de Amryn. Tanto que cortei o cabelo pra entrar na personagem, enfim. Meu pai fez a roupa da minha personagem, então foi bem bacana. Muito massa saber que os meus pais abraçam a minha causa. E fui pra esse evento. Chegou lá, gente, eu não consegui participar do evento, porque não tinha acessibilidade. Mas tudo bem, passou o evento, eu entrei em contato com a organização e falei, não foi legal. E, inclusive, tô gravando esse momento para compartilhar no meu Instagram também, e eu quero compartilhar aqui com vocês essa novidade de que a organização do evento me recrutou para dar uma consultoria de acessibilidade para eles, para transformar
eventos literários mais acessíveis. E a gente está falando sobre várias capitais, como aqui em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não lembro bem, acho que é Floripa, enfim, várias cidades pelo Brasil que a gente vai levar mais acessibilidade. Então, foi uma situação um pouco triste para mim, mas eu fico feliz que tenha acontecido comigo e não com outras pessoas que daí vão desistir dessa caminhada, mas comigo que consigo fazer do limão uma caipirinha e tá tudo certo. Aqui eram fotos do evento, tá? Do meu personagem, então por isso que não rolou aqui. E eu tenho uma frasinha só para encerrar aqui, que é: nenhuma pessoa é deficiente em termos absolutos, mas em certas situações particulares, em face de tarefas dadas. A vida é uma sucessão de grandes situações, seja na escola, no trabalho ou no ônibus, que podem se decompor em situações menores, como subir um degrau, apertar uma campainha ou abrir uma porta. Para abordar essas situações, cada um se encontra mais ou menos bem armado ou deficiente. É isso, galera!